Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A oração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a, plantam a vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Deus, depois de criar o universo e todas as coisas, Ele culmina a criação criando o homem, à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus foi criar o homem, Deus botou a mão no barro. Mas quando Deus foi criar a mulher, usou uma matéria-prima melhorada. Ele fez a mulher do osso. Talvez daí venha o ditado: osso duro de roer. Pois bem, a mulher então é a última criação de Deus, a coroa da criação de Deus, diríamos nós, a mais excelente criação de Deus. Esse texto é uma homenagem às mulheres e não poderia terminar este poético livro da Bíblia, livro da sabedoria, de outra maneira, senão enaltecendo a mulher. Este livro é um acróstico, aliás, esse texto lido é um acróstico na língua hebraica, onde cada versículo desse texto começa com uma letra do alfabeto hebraico, para enaltecer a mulher. E aqui quero destacar então o decálogo da mulher virtuosa. A primeira virtude que esse texto descreve é que esta mulher é preciosíssima. Olha o versículo 10 comigo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito, não excede não, muito excede o de finas joias. Significa que a mulher, a esposa, a mãe, é melhor do que riquezas. Um homem pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não relaciona com ele, não traz satisfação plena a ele, não lhe dá plena felicidade. É por isso que a Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ainda o que acha, uma esposa achou bem e encontrou a benevolência do Senhor. Eu quero dizer que você não é apenas preciosíssima, mas você é uma obra rara. Porque a pergunta fica no ar: quem a achará? Tem gente que está procurando até hoje. Mas quem encontrou,
sabe que esta mulher vale mais do que finas joias. Ela é preciosíssima. Mas, em segundo lugar, essa mulher não é apenas preciosíssima, ela é também confiável. Olha o verso 11 comigo. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O ponto básico aqui é que se constrói uma relação conjugal fundamentada ou fundamentado na confiança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É olhar nos olhos, é ter serenidade, é ter descanso, é não ter medo, não ter ciúme, insegurança, é viver com o coração descansado, é entender que a esposa é um jardim fechado, uma fonte reclusa. E esta é uma realidade, irmãos, que parece-nos que está sendo minada na nossa geração. Permissiva, de ética flácida, de valores frágeis. Eu estive pesquisando este assunto quando escrevi o livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, no ano 2001. Ainda morava nos Estados Unidos naquela ocasião. E nas pesquisas que fiz naquela época, 75% dos homens e 63% das mulheres na América, até os 40 anos, já tinham sido infiéis ao seu cônjuge pelo menos uma vez. Isso é uma tragédia. Isso é o colapso. Isso é um desmoronamento, um desbarrancamento da virtude. Mas esse texto diz que esta mulher é confiável. O coração do seu marido confia nela. Terceira virtude que o texto destaca é que essa mulher não é apenas preciosíssima e não é apenas confiável, ela é abençoadora. Olha comigo o verso 12. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu destaco aqui duas coisas nesse versículo. Primeiro, ela é uma aliviadora de tensões. Ela faz bem e não mal. Porque algumas mulheres parece que fazem mal ao marido. Parece que a vida se transtorna. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que é melhor morar no deserto que com a mulher rixosa. Melhor no canto do eirado do que uma mulher que, desculpem-me da expressão bem vulgar, azucrina a vida do marido. É um gotejamento diário. O cara não tem paz, não tem sossego. Mas essa mulher faz bem e não mal. Ela é bálsamo, ela é aliviadora de tensões. Mas note você que na parte B do versículo, ela é estável emocionalmente todos os dias da sua vida. Não é apenas um dia na semana. Não é aquele tipo de mulher que beija e morde, belisca para depois assoprar. Mas ela é estável. Os biógrafos do grande estadista americano, 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, afirmam que a maior tragédia da vida de Lincoln não foi o seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln. Os biógrafos dizem que o apelido mais bonito que ela botava nele era macaco, e que ela criava confusão com ele perto dos ministros de Estado, e às vezes jogava café quente no rosto dele quando ele estava em reuniões administrativas na sua casa. E ele tinha um hobby que ele gostava muito, ter reuniões até altas horas da madrugada. Não é que ele gostava de reuniões até as altas horas da madrugada, o que ele não suportava era voltar para casa. Há pouco tempo eu escutei uma história engraçada, pastor Ival. Um cidadão vendedor ambulante, a gente chamava isso de mascate, aquele vendedor de porta em porta. E aí ele chegou um dia na sapataria
e procurou o vendedor e fez uma pergunta que só gente mais de 50 anos vai entender. Ele perguntou assim para o vendedor: tem sapato Vulcabras? Gente, Vulcabras é uma palavra estranha para a nossa geração. O vendedor disse: tem, sim, senhor. Aí todo vendedor de sapato olha e já vê o pé do cara, já traz um número para cima, outro para baixo, para não perder o pulo. O número do cidadão era 40. Ele trouxe um 38, um 39, um 40, um 41 para não errar. Aí o cidadão botou o sapato 38, ficou as dedinhos tudo assim apertado. Eu falei: não, esse aqui não serve, o seu número é 40. Eu falei: eu vou ficar com 38. Eu falei: não, o 38 não serve, é apertado. Não, mas eu vou ficar com 38. Saiu dali com o sapato apertado, o cara não entendeu nada. Passado um ano, o mesmo vendedor ambulante chegou na mesma sapataria, procurou o mesmo vendedor e disse: tem sapato Vulcabras? Tem, e eu me lembro de você, o seu número é 40. Eu falei: eu quero um 38. Não, rapaz, mas 38 que apertar. Eu quero 38. Não entendeu nada, botou ali e já saiu com ele. Ano seguinte, o mesmo vendedor, na mesma loja, no mesmo vendedor: tem sapato Vulcabras? Tem, e eu te conheço, e o seu número é 40. Não, eu quero um 38. Eu falei: não, você vai me explicar isso, não é possível. Que negócio é esse? Mas você quer que eu explique? Eu falei: quero. Rapaz, sabe por que eu compro um 38? É o único alívio na vida quando eu chego em casa é tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum na vida, cara. É por isso que eu compro um 38. Dá uma olhadinha se o seu marido não está usando sapato apertado, por favor. A quarta marca dessa mulher é que ela era trabalhadora. Trabalhadora. Olha comigo o versículo 15. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Essa mulher era uma empresária, ela tinha servas, não apenas serva. Mas quem controlava a casa era ela. Ela era aquilo que a Bíblia chama de dona de casa. Que não basta ter pessoas para servir você na sua casa, se você não tem o controle da sua casa. Aliás, notinha de rodapé: os maridos deviam ser mais sábios e não mexer muito. A casa é da mulher, sabia? Quem manda lá é a mulher. Onde bota os móveis, tem gente que bota móvel de um jeito, bota do outro. Território dela. O marido sábio não se envolve com isso. Trabalhador levanta cedo e dá ordens: faz isso, faz aquilo outro, faz desse jeito, faz daquele jeito. A mulher é uma administradora doméstica. Mas note o versículo 27 comigo: atende ao bom andamento da sua casa e não como o pão da preguiça. Sabe o que significa isso? A casa dela está em ordem. Sabe o que significa ter a casa em ordem? Você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha. Você chegou numa casa de surpresa e parece que um tsunami passou por ali? Se você abrir o guarda-roupa, tem acidente doméstico, cai tudo em cima de você. Essa mulher, ela é trabalhadora e mantém a casa dela em ordem. Mas vejam vocês que ela também é uma mulher empreendedora. Se você olhar comigo o verso 13: busca lã e linho, de bom grado trabalha as mãos. 14: é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E prossegue aí, olha aí comigo, versículo de número 17 e 19: cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga, né, de noite. E lá no versículo 24 ainda diz: faz roupas de linho fino e vende-as, dá cinta aos mercadores. A mulher é uma empresária, ela viaja, ela decide, ela compra, ela vende, ela tem lucro, ela tem independência para pensar, para decidir, para agir. Ela é trabalhadora. Essa é a marca dessa mulher. Mas em quinto lugar, essa mulher é previdente. Olha comigo, versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Era o caso na época do frio chegar, e muito frio, e não tinha todos os recursos que você atravessa a rua e compra a roupa que você quiser, do jeito que você quiser. Ela era previdente, ela antecipava soluções.
previdente, nos cuidados da família, nos cuidados da vestimenta, nos cuidados da casa. Ela era organizada. Ela tem tempo para Deus, ela tem tempo para o marido, ela tem tempo para os filhos, ela tem tempo para o próximo, ela tem tempo para casa, ela tem tempo para ela. Ela é organizada. Mas mais do que isso, olha o versículo 25, parte B. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ela não é ansiosa. Eu sei que hoje também não tem mais mulheres ansiosas no nosso meio, não é verdade? Ansiedade é um mal. A ansiedade drena as energias. A ansiedade estrangula você. E ela não é ansiosa porque ela antecipa soluções. Ela é proativa. Ela vê que o problema vai chegar e ela já traz solução antes do problema chegar. Ela resolve as coisas. Mas em sexto lugar, essa mulher é generosa. Olha comigo o versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Note aqui que ela tem duas ajudas. Primeira é emocional. Nem toda pessoa que precisa de ajuda é porque é pobre, está precisando de comer, não. Tem gente que é rica e está precisando de ajuda, emocionalmente. De uma palavra, de um conselho, de um consolo, de uma orientação na vida. Essa é a pessoa descrita aqui como aflito. Mas essa mulher, ela é mais do que isso, ela é generosa, porque o verso 20b diz, e ainda a estende ao necessitado. Ela é rica, ela é comerciante, ela é empresária, ela tem uma casa, ela tem servas, mas essa mulher não esquece de ajudar as pessoas que precisam de ajuda à sua porta. Aqui está um princípio tão bonito. E eu acho, à luz da história, inclusive da Bíblia, que parece que as mulheres são mais generosas do que os homens. Tanto é fato que quem manteve e sustentou financeiramente o ministério de Jesus foram as mulheres da Galileia. Então, você, mulher, seja generosa. Está na hora de você ver o que você tem nas mãos e não gastar tudo com você mesmo. Não gastar tudo com a sua própria casa, não gastar tudo com a sua própria família, de você olhar o orçamento familiar e reservar parte deste orçamento para estender a sua mão ao necessitado. Mas ainda, sétimo lugar, essa mulher é elegante. Olha aí, ela cuida da sua autoimagem de duas maneiras. Primeiro, olha o versículo 17, ela cuida do seu corpo. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Se fosse hoje, estava malhando na academia. Deixa eu dizer algo para você, mulher. Seu marido, querendo você ou não, achando você ou não, ou gostando você ou não, ele olha você. Isso não é porque o seu marido, não, é todo homem. Deus fez o homem assim. O homem olha, o homem vê, o homem observa. Então não é porque você está casada que você pode se descuidar, não. Seu marido precisa continuar encantado com você. Porque ele está olhando. E a pessoa que mais precisa atrair seu marido é você mesma. Então cuide-se. Mas essa mulher não é apenas uma pessoa que cuida do seu performance físico, ela cuida também da sua imagem pública, da sua vestimenta. Olha comigo aí, por gentileza, versículo 22b. Veste-se de linho fino e de púrpura. Linho fino e púrpura era a roupa mais chique da época. É claro que ela tinha grana para comprar, tudo bem. Mas não é preciso ter grana para comprar coisa chique para se vestir bem. Vocês sabem disso. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem bom gosto. E tem gente que tem pouco dinheiro e tem bom gosto. O ponto que eu quero ressaltar dessa mulher é que o seu marido pode ir com ela em qualquer ambiente sem passar constrangimento. Ela sabe se vestir. Ela tem a roupa de guerra, de viajar, de trabalhar.
mas a hora que precisa, ela sabe vestir púrpura e linho fino. Ela tem bom gosto. Essa é a característica dessa mulher. Mas mais do que isso, em 8º lugar, essa mulher é educadora. Veja comigo o verso 26, por favor. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está em sua língua. E aqui eu quero chamar a atenção duas coisas. Primeiro, conselheira sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. O que é ensinar com sabedoria? O que é educar com sabedoria? Deixe-me ilustrar isso. Peter Marshall, capelão do Senado americano, pregou um célebre sermão que virou um livreto, A Guarda das Fontes. E ele conta a história de um personagem misterioso que vivia nas matas, limpando as fontes, para que a água chegasse na vila límpida, clara, saudável. Até o dia que a Câmara Municipal se reuniu e viu o salário do guarda das fontes, diz: não, está muito caro, vamos dispensar esse funcionário, ele nem aparece, vamos construir uma caixa d'água, e a gente tira o salário dele e economiza isso. E aí dispensaram o guarda das fontes, e a água que chegava na caixa, chegava poluída, suja, contaminada. As crianças começaram a ficar doentes, os pássaros que gorjeavam foram embora, e a vila toda virou um cenário cinzento. Tiveram que reunir de novo e recontratar o guarda das fontes. E ele disse: as mães são as guardas das fontes. Um trabalho às vezes anônimo, não visível aos olhos humanos, mas vital para a família. A mãe tem o privilégio de ter mais tempo com os filhos na hora que os filhos mais podem ser instruídos. Alguém diz: dê-me uma criança até os 7 anos e o resto pode ficar tranquilo. Os valores, os pilares são plantados nesse tempo, e as mães são essas conselheiras sábias que ensinam os seus filhos, que educam os seus filhos. É por isso que diz a Bíblia que Moisés, na fase adulta, resolve optar pelos problemas e lutas do seu povo e não aceitar as glórias do Egito. Quando ele aprendeu isso? Foi no palácio de Faraó? Não, foi na infância, quando esteve com a sua mãe. Mas mais do que isso, essa mulher tem um ensino, versículo 26, a instrução da bondade está na sua língua. Bondade é um termo muito curioso, porque a Bíblia só fala de um homem que foi bom na Bíblia. O único homem chamado de bom na Bíblia foi Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu não estou falando de Jesus, ele é o próprio Deus feito homem. Quando você vai olhar a vida de Barnabé, Barnabé foi alguém que sempre investiu no outro, sempre pensou no outro, sempre priorizou o outro. Isso é bondade, é quando você olha para o outro com prioridade. Pois as mães têm esse papel glorioso de investir nos filhos, de pensar nos filhos. Se tiver um único pão para repartir entre mãe e filho, a mãe diz: eu estou sem apetite hoje. Ela pensa primeiro nos filhos, ela dá o melhor para os filhos. Isso levou Abraham Lincoln, cujo pai morreu quando ele era ainda criança, dizer que tudo que ele tinha na vida ele devia à sua mãe. E ele disse mais: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Mas, em 9º e penúltimo lugar, essa mulher é piedosa. Piedosa. Veja comigo, versículo de número 25. Está escrita aí a parte A: a força e a dignidade são os seus vestidos. A roupa mais bonita que essa mulher tem no seu guarda-roupa, a indumentária mais chique que ela tem, não são seus vestidos de linho, ou de lã, ou de púrpura, mas é a sua dignidade, é o seu caráter, é a sua honra. Mas ainda, olha comigo o verso de número 30, quando está escrito aí: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então preste atenção aqui, as meninas, as solteiras, as jovens casadas,
É bom que você cuide da sua imagem. É bom que você, às vezes, receba um banho de loja. É bom que você, de vez em quando, ou semanalmente, vá num bom salão, faça o seu cabelo, use os melhores cosméticos. Isso é muito bom. Marido agradece. Sobretudo se for num salão mais barato. Agora, não pense você que o seu valor está nisso. Porque, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas na nossa face. Essa beleza cosmética vai acabando, vai apagando, vai desvanecendo. Mas o apóstolo Paulo diz que na medida que o nosso homem exterior vai se enfraquecendo ou se corrompendo, o nosso mundo interior vai ficando mais bonito. E ele vai dizer isso: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor. Os valores morais, os valores espirituais, esses ficam, esses permanecem. Essa mulher será louvada pela sua vida espiritual. Então tem hora que você precisa de um banho de Bíblia, mais que um banho de loja, viu? Tem hora que você tem que gastar mais tempo diante do espelho da palavra do que do espelho dos cosméticos. Cuidar da sua vida interior mais do que você cuida da sua vida exterior. Mas finalmente, em décimo lugar, essa mulher é elogiada. E veja você no verso 28, que ela é elogiada pelo marido. Olha a parte B: seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepôs. Eu acho bonito isso, porque o princípio aqui é o seguinte: não é que você só vê virtude na sua casa, não. Que eu conheço gente que só presta gente da família dele. Só é elegante gente da casa dele, só tem virtude gente do sangue dele. Esse homem consegue ver virtude fora de casa. Há muitas mulheres virtuosas. Mas ele diz, mas tu, ele não está elogiando lá na sauna com os amigos, não. Ele está falando para ela, mas tu a todas sobrepujas. É um elogio direto, elogiada pelo marido. Essa mulher investiu no marido. Essa mulher recebe o que plantou do marido. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia bondade, colhe bondade. Quem semeia carinho, recebe afeto. É isso que está acontecendo aqui. Segundo lugar, ela é elogiada pelos filhos. Olha o verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, feliz. Preste atenção que não é um filho ou outro. Os filhos, ela não tem preferência por um filho em detrimento do outro. Os filhos olham para a mãe e dizem, mamãe é uma mulher feliz, mamãe é uma mulher de bem com a vida, mamãe é uma mulher realizada, mamãe irradia nossa casa de prazer, de alegria, de vontade de viver. O que você planta dentro da sua casa? Quem vai a Israel sempre precisa visitar o Museu Yad Vashem, certo? Museu do Holocausto. E lá no Museu Yad Vashem tem um departamento que homenageia 1,5 milhão de crianças que foram mortas no Holocausto. E quando você entra, esse museu, ele é escuro, completamente escuro. E você precisa ir segurando num corrimão. E você vê ali 1,5 milhão de velas acesas. E quando você entra, você vai escutando o chamado dos meninos que morreram. Quando você termina de fazer o percurso, via de regra, seus olhos estão molhados de lágrimas. O Museu Yad Vashem me leva a uma lenda, chamada a lenda dos 10.000 espelhos. Diz a lenda que havia uma casa com 10.000 espelhos. Quem chegasse ali, via a si mesmo 10.000 vezes. Aí conta a lenda que um cachorrinho serelepe, faceiro, feliz da vida, atraído por esta casa, entrou na casa dos 10.000 espelhos e viu 10.000 cachorrinhos sorrindo para ele. Ele disse, esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Que lugar maravilhoso.
Só que pela mesma cidade, pela mesma rua, um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, mal-humorado, arreganhando os dentes para quem aparecia para ele, atraído, entrou também na mesma casa e ficou horrorizado. Ele viu 10 mil cachorrinhos rosnando para ele. Que lugar horrível, eu nunca mais quero voltar aqui, esse é o pior lugar do mundo. Bom, a lenda é autoexplicativa. Você não reclame nunca da sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa alegre, sua casa é alegre. Se você é uma pessoa otimista, sua casa tem otimismo. Se você é uma pessoa feliz, a sua casa tem esse ambiente feliz. Os meninos olhavam para a mãe e diziam: mamãe é uma mulher feliz. Refletir nos filhos. Terceiro, essa mulher é elogiada pelas suas obras. Olha o verso 31. De público a louvarão as suas obras. O que ela fez é proclamado. Me permita trazer à luz aqui a minha querida sogra. Peço permissão à minha esposa para fazer isso. Um dos funerais mais bonitos que eu já tive a bênção de participar, se é que tem funeral bonito, foi da minha sogra. E nós tomamos algumas surpresas, porque muita gente disse em público: olha, eu fui ajudado pela dona Leopoldina. Missionários, olha, eu fui ajudado por ela. Gente que nós nunca sabíamos, recebia mensalmente uma oferta dela. A família não sabia disso. E ela pessoalmente, às custas pessoais, ajudava um, ajudava outro, ajudava um, ajudava outro, mandava uma oferta para um, oferta para outro. E ali, no final da história dela, quando nós estávamos celebrando com gratidão a vida dela, as obras dela a enalteceram. Mas finalmente, essa mulher é elogiada por Deus. Olha o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvada pelo marido, louvada pelos filhos, louvada pelas suas obras, louvada pelo próprio Deus. Ela não tem só aprovação na terra, ela tem aprovação no céu. Não só a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. E eu quero concluir trazendo a vocês um dos mais belos poemas escritos na história de Victor Hugo, o mais famoso poeta romântico da França do século XIX, que compôs um dos mais belos poemas em homenagem às mulheres: O Homem e a Mulher. O homem é a mais elevada das criaturas e a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, Deus fez para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é anjo. O gênio é imensurável, a mulher é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza, a virtude conduz à divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz dos maiores heroísmos, a mulher é capaz dos maiores martírios. O heroísmo nobilita, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal,
a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança, o fanal guia, a estrela salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher, onde começa o céu.